Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31 3036 1666. Oi, que quer dinheiro? Você quer, né? Então tá bom. Estamos de volta aqui. Carlos Cruz, como sempre, bem informado, está com a relação ali de todos os contratados no período do Alexandre Galo aqui no Atlético. Só que seguinte, não tenho amizade com ele. Acho que foi uma imprudência do Atlético em trazer para pegar um clube dessa grandeza já de cara, de começar numa equipe menor. Mas, por outro lado, não penso que ele é o responsável total, não, porque outras pessoas participaram dessas contratações. Sim, Então ele tinha muita moral, viu, gente? toda a sua diretoria e comissão técnica. Não é? Com certeza. Você quer dar a relação aí para o Foram 18 atletas contratados na gestão do Alexandre Galo. O Samuel Xavier e Emerson, os dois laterais. Ceará, jogou muito. Ontem, jogou até relativamente bem. Os zagueiros, Maidana, Juninho, Martim Ré. Os volantes, Aroca, Matheus Galdesani e Zé Wellison. Os meias, Tomás Andrade, David Teirans e Natan. E os atacantes, Ricardo Oliveira, Eric, Roger Guedes, Xará, Denilson, Edinho e Leandrinho. Mas justifica, Elcio, fazer um contrato com o Denilson de 5 anos? Por favor, me convença. Na minha opinião, não. Eu não vejo razão, motivo para um jogador que não tinha demonstrado tanta qualidade assim para ter um contrato alto já de cara com o Atlético. Eu acho que foi talvez um dos principais erros do Galo. Conhecido, né? Conhecido, mas que a gente conhecido também... do mercado. E se sabia qual que era o potencial dele, né? Marco Túlio, você faria um contrato de 5 anos com esse rapaz? Jamais, Ramon. É um problema grande do Atlético. E, além disso, Carlos, foram gastos 40 milhões nessas contratações. Esses 18 jogadores deram 40 milhões no total. Então, foi muita gente que o Atlético trouxe. E, para mim, deveria ter sido contratações pontuais. O Atlético, e neste caso também o Alexandre Galo, acho que errou em muitas contratações. Para mim, deram certo o Ceará, o Zé Wellison, o Emerson, o próprio Roger Guedes, que já saiu, mas no mais... Mas aí merece uma observação, porque aí ele seguiu um planejamento desenvolvido pela diretoria, né, que era de fazer uma contenção, de liberar jogadores, da palavra do próprio presidente, que ganhavam mais e trazer um pouquinho abaixo da faixa salarial que estava no clube. Mas desse que você citou, o Xará foi bem, eu acho que foi boa contratação. Não vamos... O Ricardo Oliveira, né, Vanderlei? Não foi mal ele estava fazendo gols à torta e à direita. Pode ser que agora, com a mudança de esquemas, o próprio Levi já declarou que ele estava mal colocado, ia colocá-lo no sinal. Mas você contrataria com essa quantidade de tempo? Você renovaria o contrato do Luan 4 anos? Não, a gente tem que falar isso também. O Luan, renovaram o contrato do Luan, se não me engano, faltava 1 ano para vencer o contrato dele. Esse foi o absurdo dos absurdos. Então, o que a gente não consegue entender é o que aconteceu com essas contratações. Agora, a gente precisa que alguém venha aqui e fale a verdade. Mas não vem não, esquece. É difícil, né? Nem mandar buscar de helicóptero com as Forças Armadas junto, não vem. Por exemplo, não vem. Eu acho que o Emerson é uma boa contratação. Ótima, não tem dúvida. O Emerson jovem jogador, com passagem pelo porrada aqui naquele jogo do Flamengo, que já puxar o tapete dele, ele superou. O Ceará é uma boa contratação, como você falou. Zé Wellison, Roger Guedes e Ricardo Oliveira. O Maidana também se firmou, né? Maidana também é bom jogador. Então nós temos aí quase que 50%. Meia dúzia. Não, 18? São 18, são 18? Não, mas tem um aí que você pode tirar ele da lista, que o Guedes não está mais aqui. Então você tem que considerar o Xará. Mas veio e foi veio como reposição do Guedes, não foi isso? Então, mas foi boa pedida. Foi caro, mas foi bom jogador. Porque, assim, a gente não tem conhecimento dos contratos, né? No caso citado aqui do Luan. O que foi passado é que
foi uma negociação importante e boa para o Atlético, essa antecipação aí do contrato do jogador, né? Agora, a gente tem que sempre acreditar nas pessoas e quem está passando a informação. Carlinhos, mas tem hora que a gente tem como acreditar. Não, você me desculpa, mas não, o Cadu é um jogador que fisicamente, isso já está mais claro que tudo, ele não suporta mesmo, cara. Esse tempo de contrato com o vínculo em vigor, não me convence não, amigo. Mas ainda é mais compreensivo que no caso do Denilson, né? Porque o Luan, pelo menos, ele, querendo ou não, já é mostrou, um ídolo da torcida. A torcida gosta dele. Já mostrou que pode. É estranho, sim, talvez, antes do vínculo acabar, mas mais estranho ainda é esse do Denilson de é uma um contrato tão longo. Que eu faço com os seus, desse rapaz que está no Cruzeiro, que daqui a pouco pode parecer que não tem nada a ver, mas tem, do David. Uma aposta, um contrato longo, um preço absurdo. Até agora... Olha, o certo é que, falando aí do Alexandre Galo, o certo é que... o Marques aí também. Ser diretor de futebol não é apenas saber contratar, não é apenas entender de futebol. Tem muitas tarefas que precisa realmente ter um pouco mais de qualidade, mais técnica para fazer. Seria já a apresentação ali do Marcos? Não, hoje? o Marcos será apresentado amanhã no Atlético. Então vamos entrar no esquema Marques, que a informação que temos que estava indo com moral na base. Sim. Você tem contato com ele na Arena Gregorão, ele até vi você papeando, também estive cumprimentando, conversando. O cara está indo bem na base. Sim. E, de repente, ele é puxado para 2 meses. 8 jogos que restam, 7, 8? 7 jogos. Será que uma boa, gente? Por favor. Necessário, né? E a base, a gente entende que a base sempre preparando para o profissional. Agora, como eu estava dizendo, ser diretor de futebol não é apenas conhecer futebol. Você tem que entender de contrato, tem que entender de regras, de leis, e as leis estão mudando muito. Tem que saber negociar. Né? Então tem que entender de CBF. Tem que entender de CBF, tem que entender o mecanismo do futebol, né? Agora, e tem Carlos, que ter ligação com a essência da bola, que é principalmente conhecer futebol na sua essência, saber o que é tecnicamente um atleta, como se comporta um atleta, fazer gestão de pessoas, então é muito complexo. E isso pode trazer para o Marques um bom amadurecimento, como também pode trazer algum prejuízo também para a categoria de base. Agora, há um ano eu estive na casa dele fazendo entrevista com o Marques, e ele, na época, falou que estava se preparando para ser treinador, que a cabeça dele estava voltada para ser treinador, que ele tinha um sonho de ser treinador de futebol. Aí, depois, ele foi contratado para ser coordenador da categoria de base do Atlético. Foi uma chance aí dada para ele também como ídolo, né, para ter essa nova experiência. Mas, até então, eu conversei com ele, ele falou que, né, o sonho dele estava ser treinador, e agora ser diretor de futebol, uma coisa completamente assim, distinta, né? Ele vai cuidar de um clube de futebol igual o Atlético, mesmo que de forma interina até o final do ano, mas você tem aí, ele não tem que entender só do futebol, como você explicou, como um todo, no contexto geral. Ele terá dificuldades. Eu acho que é curto. E principalmente por esse momento, por essa crise que o clube vive. Eu acho que o papel dele vai ser mais conciliador, mais de tentar unir esse grupo, ele que é um ídolo, né? Porque não pode contratar, não pode... Exatamente. Não deve liberar ninguém agora. Acho né? Tem que chegar bom dia com a rapaziada. A tentativa dele, eu estava até participar. conversando isso com o Alexandre aqui da produção, a gente analisando por que o Marques, e a gente conversando, e eu concordo, o Alexandre falou que, porque a conversa no vestiário, a conversa com o jogador, e eu concordo, eu acho que o papel do Marques, o principal, vai ser esse do vestiário, da conversa. Incentivar também, né? Isso, da conversa com os jogadores, ele é um ídolo, ele é um exemplo, né, para esses jogadores, então, eu acho que vai ser esse o papel dele, eu acho que essa parte mais administrativa, ele não vai ter muita ingerência nisso, em cima disso, não. Eu já acrescento que o capitão nessa parte, se fosse o Carlos Cruz, o capitão, eu te juro, Leonardo, o buraco ia ser mais embaixo. Leonardo Silva, o capitão que já está na hora de parar, o capitão de lá, já está chegando no final de carreira. Um bom serviço prestado, demais da conta. Contrato até o final do ano, né? Demais da conta. Mas o capitão tinha que chamar esses companheiros, gente, nossa, peraí, nós é que temos que decidir. Mas você nós temos um problema aqui, o pagamento atrasou aí, então, mas vamos pagar. Vamos uma luta, cada um dá um pouco mais. Só assim que você julgou, Vanderlei. Você viveu lá dentro, cara. Aqui, mas, Ramon, mas para isso acontecer,
tem duas coisas que precisam existir no grupo: liderança, companheirismo e vontade de estar junto. Se não tem isso, não adianta. Pode ser o Leonardo Silva, pode ser outro jogador que não consegue. Entendeu? É muito difícil, porque é complicado isso acontecer. Olha, o que pode salvar isso aí, nisso tudo aí, porque eu não conheço, conheci o Marques há muitos anos atrás, pessoalmente, e a impressão é uma pessoa muito íntegra, é uma pessoa muito honesta, muito séria. Talvez ele, nesse momento, consiga alavancar, fazer uma diferença. Então, vamos ver que tem um torcedor do Atlético que vai participar conosco aqui. Deixe que ele fale, por favor. Meu nome é Gilberto, de Nova Contagem. Sou daqui de Minas, moro hoje em Jacundá, no Pará. Estou passando férias aqui. Eu tenho visto, lá eu acompanho os jogos do Galo, tenho visto que o Elias, ele não ajuda o time. Até quando a gente vai ter que aguentar e alguém vai ter que enxergar? Já temos o Casares, que oscila muito, e o Elias, que não se entrega. Por que não botou o Galdesani e o Adilson para lá ganhar o meio de campo? É o meio de campo que ganha o jogo. Boa noite para vocês. Como é, Gilberto. Gilberto, obrigado por estar passando férias aqui em Belo Horizonte, mora em Belém do Pará. Olha só. De Nova Contagem. Obrigado pela participação. Tá aí a opinião do... Ô, Gilberto, o Matheus Galdesani saiu porque ele entrou e não deu conta. Tá certo? E o Adilson, nós vimos ontem, tá se arrastando também, tá com dificuldade física, porque ele passou um período sem jogar e ainda não atingiu e tá o fazendo nível falta técnico é o Gustavo dele. Blanco, né? Tá fazendo muita falta. O Levir Coupe, ele falou, até completando o que estava o raciocínio do Vanderlei, ou melhor dizendo, não completando, mas entrando no raciocínio dele, que precisa extrair um pouco mais do atleta. Ele está conhecendo o comportamento de cada atleta. E fazer gestão de pessoas não é fácil. E o grupo, às vezes, não tem o perfil de um grupo que sobe, que cresce na pressão. Tem jogadores, quando vem a pressão, ele aceita, ele se acomoda, ele se acovarda, uma expressão mais Carlinhos, mais eu sei que já trabalhou em nível de diretoria lá no América, é até uma coisa que me ocorreu. O Sete Câmara, né, quando assumiu, disse que não ia se preocupar muito com futebol, que... Não ia falar de futebol, né? Exatamente, não ia falar de futebol. Eu acho também que quando o presidente, entre aspas, é omisso em relação ao futebol, eu acho que é um problema também. Eu acho que se ele não for ativo, não estiver lá cobrando, sabe? Olha, eu não sei se esse é o caso no Atlético, mas aconteceu, por exemplo, que é um cara que hoje até a torcida agradece, que é o Baltazar, teve muito problema nesse sentido. Na época, eu lembro disso. Era também um cara mais afastado dos jogadores e tal. Isso é uma dúvida até minha que eu estou te fazendo, porque você já trabalhou dentro. Daqui a pouco, depois de eu queria saber se isso influencia. O Carlos Cruz vai falar sobre isso, tem pedigree para isso, não é? Porque já estão chamando aqui para o intervalo, mas antes eu tenho que falar do nosso zap, 996428473. Pode ligar, ligue, participe. Dê sua opinião. E o Facebook é facebook.com/TV Horizonte Oficial. Intervalo e já voltamos. Ainda está escuro quando acordo. Um por um, vejo meus amigos chegando e abrindo suas portas. Na hora do almoço, o movimento me anima. Pessoas passando para lá e para cá, sons de risos e conversas, muita alegria, muito tempero. Tem gente que vem de longe só para me conhecer. Outros estão sempre aqui. Por isso sou sempre igual e sempre diferente. Olha lá aquela linda perdida. Já passou por aqui 3 vezes. Já falei que para me conhecer tem que se perder. Agora cismaram de dizer que estou entre os 3 melhores mercados do mundo. Onde já se viu do mundo. Gostoso é viver no mercado.